Quem não gostaria de ter um jardim assim? Tudo organizado, as plantas com saúde e a gente sempre tentando trazer novidades para acrescentar no cultivo. O cultivo das Phalaenopsis não é uma coisa tão complicada, mas ela não é uma orquídea de fácil cultivo. Tem muitos cuidados que você tem que ter para você garantir a saúde das raízes, do vegetal e, consequentemente, garantir florações. São plantas de um valor aquisitivo mais caro, mas você consegue encontrar em vários locais promoções. Às vezes com plantas floridas, outras vezes com plantas para recuperar. Às vezes dizemos para recuperar aquelas plantas que a gente encontra nos locais já sem floração, que para muitos poderia ser um descarte, porque muitas pessoas compram essa planta pela beleza da floração, mas essa planta consegue voltar a florescer por anos na sua casa, basta você ter os cuidados essenciais, que é o que a gente sempre fala nos canais. Boa umidade relativa no ambiente, boa luminosidade, ideal para cada tipo de orquídea. No caso de Phalaenopsis, seria uma cobertura de 80%, deixando passar somente 20% da luz solar. Isso o máximo de tempo possível durante o dia. A umidade não é só a umidade que você encontra aqui dentro do vaso. A umidade é principalmente a que você encontra no ambiente. Para isso, ou você tem o chão de terra, onde você pode molhar todos os dias, vasos com plantas, que o substrato você pode molhar todo dia e o substrato fica sempre úmido, porque é terra que tem nesses vasos. E essa umidade, ela evapora de acordo com a temperatura do dia, trazendo umidade relativa para o ambiente, onde as plantas, onde as orquídeas com essas raízes aéreas vão captar toda a gotícula de água suspensa no ar. Então, a umidade relativa no ambiente é uma das coisas fundamentais para que você tenha orquídeas saudáveis. A luminosidade, que é essa claridade que você vê aqui, não é a luz intensa do sol radiando sobre cada orquídea. É essa luz filtrada. As orquídeas, elas nascem no meio das árvores, dentro das florestas. Então, ela tem esse sombrite natural. Em casa, a gente tem que trazer esse tipo de tela, que tem em vários tamanhos e porcentagens. Você pode colocar de 50%, 70%, 80%. Isso varia da orquídea que você está cultivando. No caso das Phalaenopsis, como eu já falei, precisa ser de 70% a 80%, dependendo da intensidade, da luminosidade aí no local onde você mora. Outro fator crucial aqui seria as adubações. Você pode escolher o tipo de adubo que você quer usar, mas sempre um adubo feito para orquídeas, porque cada adubo é designado para um tipo de cultivo. E as orquídeas têm um cultivo mais lento. Ela absorve a adubação de uma forma mais vagarosa. Então, os adubos que são quelados, onde as substâncias dessa adubação ela é bastante quebrada, os átomos são bastante quebrados, facilita na absorção dos nutrientes pela planta. Então, não é toda adubação que foi feita para orquídea. Existem muitas adubações no mercado que pode garantir a nutrição para a sua planta. Invista na adubação, porque a adubação é o único meio que você tem para alimentar a sua orquídea. Então, a adubação é um fator essencial, onde ela vai trazer aí força, vigor e belas florações para suas plantas. Uma orquídea sem adubação, ela consegue florescer, mas ela não consegue entregar cachos repletos de flores e flores com uma duração bem longa. A duração das flores das Phalaenopsis, elas podem chegar a mais de um ano. Uma planta como a Phalaenopsis, bem adubada, num ambiente bom, protegido do sol, protegido do vento, essa floração pode chegar a mais de um ano, que é o caso dessa planta que eu sempre mostro para vocês, que foi crescendo a sua haste floral. Todos os pontos que você vê, ela já floresceu, ó.
E ela continua crescendo e florescendo aqui na base. Isso é adubação, isso é um ambiente correto, uma luminosidade boa, uma boa umidade relativa no ambiente, principalmente o adubo que eu escolhi para estar usando nessas plantas. Para ter uma coleção tão grande como essa, você não precisa necessariamente comprar só plantas floridas, o que traria aí um gasto muito grande para o seu bolso. Você pode andar em vários locais que vendem plantas, que geralmente vão ter aquelas plantinhas sem florações. E essas plantas são vendidas por um preço mais acessível. No caso, todas essas plantas que vocês veem aqui foram plantas que eu peguei sem florações. Algumas vêm com alguma doença, a gente tem que tratar. Toda planta que você trouxer para sua casa, você tem que colocar num fungicida, num bactericida, antes de você trazer para o seu orquidário. Todas essas plantas que estão aqui, algumas foram compradas de mudinhas, que quer dizer que o preço ficou ainda mais baixo. E muitas das outras foram compradas sem floração ou com floração já passando. Como é o caso dessa aqui, ó, que eu acabei de trazer. A floração já estava passada na loja. E aí você paga muito barato. Em alguns locais chegam a ser R$10. Em outros locais que eu já fui, pelo fato de eu ter comprado outras plantas, eu acabei pegando de graça. Mas olha como a planta vem linda. A planta apenas está sem floração. Olha essa também. Já tinha passado a florada. Ela fica na minha casa um tempo, porque eu não gosto de replantar assim que eu compro, porque seria um desgaste para a planta. Então eu deixo na bancada, trato com fungicida, com inseticida, vou adubando, vou regando, mas de acordo com o substrato. Esse substrato aqui, que vem junto com a planta, ele junta muita umidade. Mas uma das facilidades é que essas orquídeas, elas vêm com esse vaso transparente, que permite eu olhar se as raízes estão molhadas ou não. Se houver gotículas de água aqui, eu não preciso molhar. Então eu poderia até cultivar essa planta sem nunca replantar, porque seria o ideal. Se você trouxer uma planta para sua casa e acertar na rega, você não precisa nem trocar de substrato. E essa planta vai viver aqui por muitos anos e dando floração. Essa daqui há algum tempo que eu trouxe. Ó, eu espero sair esse enraizamento novo. Quando você aguarda que esse enraizamento novo saia na planta que você trouxe, a chance dessa planta não sentir o seu replante é muito grande, porque essas raízes que estão aqui fora do vaso, elas não vão murchar mais, elas não vão secar, elas apenas vão seguir o processo vegetativo dessa planta. Já essas raízes que estão dentro do vaso, pela troca de ambiente, pela troca de umidade que ela tem aqui dentro e você vai passar para o novo vaso, ela pode sentir. E todas essas raízes que estão aqui dentro do vaso, pode ser que sequem. A planta está aqui há tanto tempo nessa bancada e tão saudável que eu não tenho nem vontade de replantar. E olha, ela saiu raízes novas e ela já veio com essas duas hastes florais. E ela já estava com essas duas hastes aqui, que são sequenciais. Porque, ó, vai morrendo uma floração e ela continua florescendo aqui na base. Isso garante o que eu falei no começo do vídeo, que a planta fique florida por muito, muito tempo. Mas isso só acontece nas plantas que são adubadas, nas plantas que são preparadas o ano inteiro para quando chegar a época de floração, elas manter aí a floração por muito tempo e continuar florescendo. Uma das coisas que acontece com as Phalaenopsis, que eu falei num outro vídeo, é que do nada aborta botões e as florações estando lindas, começa assim, ó, a murchar, a desidratar bastante. Isso aqui não tem retorno, tá? O único jeito é você arrancar e esperar uma nova floração. Mas basicamente o que faz isso acontecer não é a falta de água. Muita gente vê isso acontecer e joga água, bastante água aí e acaba apodrecendo o enraizamento das raízes, né? Mas o que acontece com isso aqui é o vento. Veja aí na sua casa o quanto de exposto ao vento as suas Phalaenopsis estão. Porque isso aqui o vento estava acabando com as minhas plantas. Mas ó, eu coloquei sombrite em toda a volta do orquidário
para não garantir que esse vento fique entrando aqui dentro. E isso aqui, ó, não vai acontecer mais. Uma das coisas também que pode fazer os botões abortarem, as flores murcharem, é a mudança brusca de temperatura. A gente vive numa época onde um dia tá frio, do nada esquenta demais. Então isso também pode trazer prejuízo para suas plantas. Nos dias mais quentes do ano, vem de manhã e joga uma água no chão. Ou molha suas plantas terrestres, mas não jogue água diretamente nas suas plantas. Tenha um dia específico para molhar as suas plantas, não molhe todos os dias. E se você puder evitar, evita de molhar os vegetais, porque é no vegetal que entra todo tipo de fungo, todo tipo de ácaro, e os fungos e os ácaros, eles gostam do ambiente úmido. E essa folha, por ser assim mais plana e ter esse miolinho aqui, acaba juntando água por muito tempo. E isso faz com que apareçam aí fungos e ácaros nas suas plantas. É quase impossível a gente molhar esse monte de planta e não molhar as folhas, mas evita o máximo possível, colocando a mangueira sempre aqui, ó, perto do substrato, porque é pelas raízes e pelo substrato que a sua planta recebe adubação e a umidade que ela precisa. Uma ideia bastante prática é você utilizar esses vasos transparentes, porque você consegue ver a umidade aqui dentro do vaso. E, consequentemente, você consegue ver que a raiz, estando verde, ela está hidratada. Então, eu não preciso molhar essa planta. Você consegue ver todo o enraizamento. Isso não quer dizer que você não possa cultivar suas plantas em outros tipos de vaso. Em vaso preto, em vaso de barro, elas também vão bem. Elas requerem mais hidratação. Como você não consegue ver, e se você for um cultivador iniciante, fica mais difícil para você conseguir enxergar a hora de regar essa planta. E se você está com um vasinho transparente, ó, dá muito para você ver que essa planta não precisa ser regada. Essa tá vindo até com floração. Eu acabei de replantar esses dias. Não tenha pressa de replantar as suas plantas. Comprou uma planta hoje, deixe ela secar num ambiente onde não pegue, não fique chovendo nelas, onde você não vai regar todos os dias. Curta a sua planta, mesmo que ela não esteja com floração. Como eu já mostrei, você vai trazer a planta para sua casa bonita, assim, ó, linda, cheia de raízes. Se você faz o replante de uma planta que as raízes, mesmo debilitadas aqui dentro do vaso, a planta não está emitindo raízes novas, não está crescendo o seu estado vegetativo, se você fizer o replante, você conta com vários fatores que podem fazer você perder a sua planta. Essa planta ela pode regredir e até passar meses para trazer um novo enraizamento. Então, se você replanta uma planta que já está saindo raízes novas, a sua chance aí aumenta demais, porque a planta ela vai apenas garantir o seu estado vegetativo. Essas aqui estão comigo há bastante tempo. E notem, ó, que algumas delas estão até saindo haste floral. Eu já poderia replantar essa planta, porque nota o tanto de raízes que nasceu dentro desse vaso. E deixa eu te falar, não demora para isso acontecer. Quando você traz uma planta dessa para dentro da sua casa e você não mexe no cultivo que ela veio, a planta ela enraiza muito rápido, porque ela continua enraizando, ela continua crescendo. Para ela, não fez diferença de onde ela saiu. Tudo bem, aqui dentro vem uma buchinha, às vezes vem plantada só no esfagno, mas se você não molhar, não vai ter problema para a planta. Do momento que você olhar e ver esse monte de raízes novas, você vê, ó, que a planta emitiu raízes aqui na base, novas raízes aqui na base, raízes aéreas, você já pode trazer para o seu vaso. Algumas plantas minhas ficam aqui há tanto tempo, como eu já mostrei, ó. Elas vêm aqui, ó, já emitindo novas hastes florais. Essa planta que eu mostrei no começo, ó, ela tá com duas hastes florais. E essas hastes florais nasceram nesse mesmo vaso. Ó. Nota que ela tá com o mesmo suporte que ela veio. E ela veio com essas duas florações aqui e ela tá aqui, ó. Eu não preciso ficar molhando direto, porque ela está no vaso transparente, eu consigo ver. Essa aqui já até secou, já posso molhar. E eu não preciso nem trocar de substrato, porque o produtor dessa planta está com essa planta há tanto tempo lá no octário dele e entrega pra gente uma floração tão linda nesse substrato, que basta a gente olhar que a gente também consegue cultivar nesse substrato aqui. Você só tem que garantir que você não vai ficar molhando sempre,
porque é o excesso de água aqui dentro que vai trazer prejuízos. Quando você replanta a sua planta, a maioria das raízes dela vão morrer. E a sua planta ela pode regredir. Então, uma planta como essas que eu mostrei, que continua florescendo, continua enraizando, do momento que você faz o replante, ela pode demorar aí 5, 6, 7, 8 meses para ficar assim, ó, bonita. Para poder entregar para você novas florações. E a gente não quer esperar tanto, né? Então, o que que eu faço aqui? Eu fiz esse método. Eu deixo enraizar bastante para fora do vaso. Eu espero bastante essas plantas se habituarem ao meu clima, ao meu orquidário, porque é um lugar novo para elas. E quando eu verifico que está cheio de raízes, aí eu venho e faço o replantezinho dela. Olha que linda. Quando for replantar, você tem que ter muito cuidado com o que você vai fazer com essa raiz. O máximo que você tem que fazer aqui é retirar uma buchinha que tem no miolo. Mas se você também consegue garantir que você vai regar essa planta só no momento que ela estiver seca, você não precisa nem tirar esse miolinho, tá? Essa espuma que tem no miolo da planta, porque também ela já foi colocada ali para garantir uma umidade. O que está matando as suas plantas são alguns cuidados que você não está tendo. Excesso de rega, substrato que segura muita umidade, falta de luminosidade, que é o que não deixa você ter plantas florescendo, e o excesso de vento. Muitas pessoas falam na internet sobre adubações para adubar as plantas com o que você tem em casa. Outras falam também que você não precisa nem adubar. Isso é um grande erro. Você vai acabar perdendo as suas plantas. Você nunca vai ter uma planta com qualidade, com belíssimas flores, com belíssimas folhas, com enraizamento bonito, se não tiver nutrição para essas plantas. Elas precisam se alimentar. Então, os adubos que você encontra para orquídeas são que vai garantir que a sua planta vai ter um lindo processo vegetativo. Olha outra planta que está aqui com bastante tempo comigo e eu não replantei, olha. Saiu um novo enraizamento para fora do vaso. Isso significa que eu já posso replantar, que não vai ter problema para minha planta. Então, são seres vivos. Quer beleza nas suas plantas? Quer plantas bem hidratadas? Siga as dicas, tá? Não precisa seguir necessariamente o meu canal, mas siga um canal que seja idôneo, que fale a verdade para você, que você precisa molhar, que você precisa adubar, que você precisa evoluir no cultivo. Às vezes eu sou criticado porque um tempo eu faço plantio no vaso de barro. Deu certo para mim? Deu. E aí eu fui mudando de esfagno para argila expandida. Fui criticado, mas estava dando certo para mim a argila expandida. Depois eu misturei a argila expandida com pedra brita, que dá muito certo. Além de dar um peso no vaso, garante também uma boa drenagem. Hoje eu tirei as minhas plantas dos vasos pretos e coloquei em vaso transparente. Por quê? Para garantir ainda mais sucesso no meu cultivo. Você precisa fazer na sua casa? Não. Mas eu mostro o que dá certo para mim. Então eu passei todas as minhas plantas para vaso transparente, porque facilita muito na hora de regar. Eu posso olhar e ver, ó, que essas plantas não precisam de rega. E isso vai ajudar na saúde dos vegetais das minhas plantas. Tanto no vegetal quanto no enraizamento. Isso facilita muito o cultivo. A padronização do substrato que você vai usar, dos vasos, traz tanto beleza, porque você olha aqui, vem tudo arrumadinho, quanto praticidade. E isso traz saúde para suas plantas, tá? Você olha, você não precisa regar. E como eu falei aqui, o que mais mata a orquídea é o excesso de rega. As orquídeas gostam de fazer fotossíntese pelas raízes, que é o quê? Receber luminosidade através do enraizamento. Você cultivando orquídeas em vasos fechados, ela também vai emitir raízes para fora do vaso, vai ficar uma planta linda também. Mas se você facilitar a fotossíntese, deixando uma transparência para que as suas plantas possam sentir o raio solar também na raiz, como o vaso transparente faz, você garante aí ainda um sucesso ainda maior. E o meu intuito para as minhas Phalaenopsis é sempre trazer um bom cultivo para elas. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui e eu vejo todas elas bem, tá?
tá? Uma das outras coisas que eu uso aqui, que garante também a beleza do vegetal e das minhas plantas como um todo, é o uso do enxofre. Um material super simples, super barato. Eu passo aqui toda semana e ele me deixa com que o meu ambiente esteja livre de fungos, ácaros, cochonilha, outros insetos, além de ser um excelente adubo. Então, o enxofre ele trabalha na parte molecular da folha, trazendo aí uma rigidez para a folha, uma ótima hidratação e ajudando em todos os patógenos que podem ocasionar com que a minha planta fique feia, que a minha planta fique atacada por ácaros, por fungos. Toda vez que um inseto desses baixa numa folha que tem essas manchas de enxofre aqui, isso aqui repele e ajuda. Se você machucar uma folha dessa, como aqui a gente faz corte porque vê alguma pintinha, automaticamente vai ter enxofre aqui, ó, que faz a planta cicatrizar rapidamente e não deixa que fungo nenhum fique nas suas plantas. Então o enxofre é uma coisa barata, acessível e que pode trazer grande diferença no seu cultivo. Esse vídeo eu mostrei várias coisas que eu faço aqui no meu orquidário. E aí tem muitas dicas. E vocês vão seguir, logicamente, se vocês quiserem, tá? Eu deixei tudo bem explicado nesse vídeo, mas aqui embaixo desse vídeo você pode deixar a sua opinião, o seu comentário e fazer perguntas. E as perguntas que não falei nesse vídeo, se vocês fizerem lá, eu vou estar lá respondendo a todo mundo alguma dúvida que ainda ficou. Mas cuide bem das suas plantas. Traga beleza mesmo sem ter florações. Olha o tanto de haste floral que você vê aqui, ó. Traga beleza para suas plantas mesmo se não for por hastes florais. Beleza num vaso. Esses vasos são tão baratinhos, você encontra em loja de material de construção. O substrato, ele não retém muita umidade. Por quê? Porque o meu vaso já vai reter umidade. Porque ele é plástico. Ele não permite que a umidade ultrapasse aqui, ó. Ele fica mantendo as raízes sempre úmidas. Então, eu não preciso usar um monte de coisa no substrato. Você pode, se você morar numa região mais quente, utilizar o esfagro, utilizar o caco de telha também, que eu gosto muito de usar. Eu não tô colocando agora, porque pesa demais, tá? E esses vasos são um pouco mais frágeis. Mas o caco de telha pode sim cultivar na casca de pinos também, né? O problema da casca de pinos é que você tem que fazer um replante a cada 2 anos, né? Que também não é dificuldade nenhuma. A gente vai usando o que for mais acessível pra gente, né? Então, tenha também, ó, sucesso nas suas plantas. Olha o tanto de haste floral aqui. Olha o quanto a gente fica feliz de chegar aqui e encontrar uma beleza dessa. E você pode ter na sua casa. Não é tão difícil, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que também amam Phalaenopsis, que também amam o cultivo de orquídeas. E eu espero ter ajudado vocês aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!